Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas e como refletir sobre nosso passado contribui para construir nosso presente e futuro? Com a proclamação da independência e a constituição do Império no Brasil, um desafio se apresenta. Como colocar o país nos rumos da organização social, formando uma identidade nacional? Um dos caminhos escolhidos foi a instituição daquela que foi a primeira política pública voltada para a educação e o letramento da população, tarefa que se mostrou gigantesca para a nova nação. Onde deveriam ser instaladas as escolas? Qual o modelo de letramento a ser adotado? Quais seriam as disciplinas prioritárias para o letramento? Como seria a formação dos professores e quem teria acesso a essa educação promovida pelo Estado? Todas essas questões transformaram a prática escolar em uma experiência repleta de dúvidas e contradições que exprimiam as dificuldades do início de um país independente. No episódio de hoje, vamos tratar da discussão em torno da Lei Geral de Instrução Pública promulgada em 15 de outubro de 1827. Sim, no dia 15 de outubro de 1827. Nos dias de hoje, celebramos o 15 de outubro como Dia dos Professores, graças à ação da parlamentar negra de Santa Catarina, Antonieta de Barros, no século XX. Mas, voltando ao século XIX, a Lei de 1827 tinha objetivos nacionais para o Império recém-independente. Na monografia intitulada Apitar e Bater o Pé, Ensino Mútuo e a Escolarização de Primeiras Letras, de 1826 a 1828, o pedagogo e pesquisador Luiz Tiago da Silva Gomes afirma que a Lei de 1827 tinha os objetivos de formar o Brasil e os brasileiros através da instrução pública financiada e fiscalizada pelo Estado. No cenário do pós-independência, havia a necessidade de organização do Estado e da nação independente. Isto é, era preciso criar laços comuns de pertencimento e identidade. Uma das estratégias foi a instrução básica, o ler, escrever, contar e crer. Conhecer o texto da lei é importante. Vamos a alguns artigos. Artigo 1º. Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão escolas de primeiras letras que forem necessárias. Artigo 2º. Os presidentes das províncias em conselho decidirão o número e as localidades das escolas, podendo extinguir as existentes em lugares pouco populosos e transferir os professores para onde fossem mais úteis. Artigo 3º. Os presidentes fixariam interinamente os salários dos professores de R$ 200 a R$ 500 anuais, de acordo com a população e o custo de vida locais. Artigo 4º. Nas capitais, as escolas adotariam o ensino mútuo, e nas cidades e vilas populosas sempre que fosse possível. Artigo 5º. Os edifícios seriam providos de utensílios pela fazenda pública, e os professores que não soubessem o método de ensino mútuo deveriam aprender às suas próprias custas, em escolas das capitais. Artigo 6º. Os professores ensinariam a ler, escrever, as 4 operações da aritmética, prática de quebrados, decimais, proporções, noções gerais de geometria prática, gramática da língua nacional e princípios de moral cristã e da religião católica apostólica romana. Para leituras, seriam priorizados a Constituição do Império e a História do Brasil. Artigo 11º. Haveria escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, quando os presidentes julgassem necessário. Esses artigos mostram a organização da instrução pública, onde haveria escolas, centralizando a educação nas províncias e na corte, que método seria usado, quais conteúdos seriam ensinados, os salários dos professores e até a instrução de meninas. Para os pesquisadores José Gondra e Alessandra Schuller, a Lei Geral de Instrução Pública fixava os critérios fundamentais da prática educacional no início do Império. Ao definir o ensino mútuo como método oficial e nacional e vincular o ensino ao ler, escrever, contar e crer, o Estado deixava claro seus objetivos: regular um sistema de ensino, manter vínculos com a Igreja Católica e criar uma história para o Brasil, controlando os comportamentos escolares. Quem passou pela escola lembra bem dos sinais: entrada, recreio e saída.
Mas já parou para refletir? Para que servem? Qual a sua história? Em 1828, o professor José Carlos Mairinck dizia que os sinais eram indispensáveis para a prática escolar. Segundo ele, é o toque da sineta que serve para despertar a atenção dos alunos. Mas quem era esse José Carlos Mairinck? Em que se baseava? E qual era a relação entre os sinais e a lei de 1827? Vamos juntos descobrir. Na província de Minas Gerais, foram instaladas 2 escolas de ensino mútuo, uma em Ouro Preto e outra em São João del Rei. A de Ouro Preto, fundada em 1826, ficou sob responsabilidade do professor José Carlos Mairinck, que aprendera o método na corte, no Rio de Janeiro. Antes disso, Mairinck servia como primeiro cadete porta-estandarte no 2º Regimento de Cavalaria de Linha do Exército. Portanto, estamos falando de um cadete-professor. A formação militar, com a instrução pública, está relacionada a uma decisão de 1823 da Secretaria do Estado dos Negócios de Guerra, retirar militares das províncias para frequentarem na corte escolas do método lancasteriano. Para a pesquisadora Maria Helena Câmara Baixos, a decisão atendia às orientações gradativas da oficialização do método. Os militares eram considerados adequados porque a disciplina e a ordem exigidas estavam presentes tanto no meio militar quanto no escolar. Outro documento importante foi o decreto de 1º de março de 1823, que criou uma escola de primeiras letras pelo método mútuo para as corporações militares. Essa escola também funcionou como difusora do conhecimento do método. Em 12 de março de 1824, o jornal mineiro A Abelha de Itacolumi noticiava que José Mairinck, após aprender o método na escola da corte, regressava à província de Minas Gerais para abrir uma escola de ensino mútuo. Na publicação de 1825 do jornal Diário do Conselho da Província de Minas Gerais, foi publicado que o edifício do Hospital Militar seria reaproveitado para o estabelecimento da Escola Mineira. Mas as obras só foram concluídas em 1826, quando o espaço do Hospital do Exército, em Ouro Preto, foi adaptado. As matrículas abriram em 18 de dezembro de 1826, às 10 da manhã, e logo começaram as aulas. Mairinck não só dirigiu a escola, como também produziu o compêndio explicativo sobre o método do ensino mútuo, publicado em 1828. Em 37 páginas e 108 pontos, apresentou ao público leitor o que aprendera com José Reinald na corte. Nesse compêndio, descreveu, inclusive, a função dos sinos. O compêndio faz parte de um dispositivo de inventário de práticas de ensino produtoras da cultura escolar das escolas de ensino mútuo. Lembram do sino? No compêndio, Mairinck descreve os sinais mais usados na corte, codificando ações. O professor, tocando a sineta, levanta as mãos e bate na mesa. Os alunos repetem o gesto e batem nos bancos. Cada sinal corresponde a uma reação. Para ordenar os alunos a marcharem, o professor toca a sineta e bate o pé direito no chão. Para ajoelharem, toca a sineta e levanta as mãos. A sineta comandava a sincronia disciplinar, marcha, oração, divisão dos utensílios, fiscalização dos monitores, atividades de leitura, escrita, cálculo e até o término da aula. No dia 10 de março de 1828, José Carlos Mairinck publicou no periódico Universal os resultados do exame público de 27 dos seus alunos. Antes da publicação dos resultados, escreveu um discurso ao público e, sobretudo, aos seus alunos. Meus amigos, neste dia deveis apresentar o fruto que haveis colhido da vossa aplicação. Não vos perturbeis nas respostas que deveis dar às perguntas que vou fazer, nem na demonstração dos cálculos aritméticos. As regras que até aqui tendes estudado fornecem conhecimentos capazes de pôr em execução quanto de vós exige este nobre e preclaro auditório. A minha glória depende de vós, e por isso é mister que empreguem todo o vosso desvelo. Apresentai, meus amigos, neste áureo dia, uma prova das vantagens do ensino mútuo. Sejam acertadas respostas e demonstrações, os verdes louros ganhos sobre os campos de Minerva, e com elas fazei calar os inimigos deste estabelecimento,
que, sem conhecimento de causa, ousam dizer que o ensino mútuo não presta. Os senhores presidente e mais conselheiros nos vieram honrar, prestando assistência a um ato que, segundo julgo, vai formar a minha e vossa glória. Vossas infantes idades e o pequeno número de lições vos desculpa qualquer erro. A honra do ensino mútuo e do professor dependia dos alunos de Mairinque. E hoje, como andam as honrarias aos professores? As provas, os sinais? Que tal parar para ouvi-los e refletir? Fruto de uma visão da época, a Lei Geral de Instrução Pública, que entrou em vigor em 1827, tinha 2 objetivos nítidos. O primeiro, de criar a história de um povo completamente novo que até então não tinha referenciais de nação. E o segundo, reforçar valores que deveriam ser absorvidos e reproduzidos pela sociedade. Da formação dos professores ao tipo de aula e mesmo os pequenos detalhes, como as práticas de disciplina e os sinais e códigos de conduta, tudo foi articulado para a formação de um povo civicamente obediente, respeitador das hierarquias e tendo a religião católica como base. Não à toa, os sinos ressoam de maneiras semelhantes nas escolas, nas igrejas e nos quartéis nesse mesmo período histórico. Este episódio do podcast História ao Pé do Ouvido foi elaborado e apresentado por Luiz Tiago da Silva Gomes, pedagogo, mestrando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ e pesquisador do Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação, o NEP, da UERJ, e do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas da Universidade de São Paulo, a USP. Produção, Rádio UERJ e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UNEP. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.